Amém, amém. Esse louvor é maravilhoso, meu pastor. Você pode se assentar. Mais uma vez, uma boa noite para você que está aqui juntinho com a gente nessa segunda-feira, onde a gente pode aqui compartilhar junto da palavra, buscar o Senhor juntos aqui, conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e principalmente, ter um tempo de comunhão juntos. Hoje teve ceia. É um dia mais assim, particularmente ainda, que faz a gente lembrar dessa comunhão, dessa preciosidade. Mas eu queria falar uma coisa para você. Você gosta de ser ouvido? Quando alguém fala com você, você gosta que te escute? É gostoso quando você está falando e alguém ouve você, não é verdade? Você já falou com alguém, a pessoa virou as costas e saiu andando? Já aconteceu comigo, muitas vezes. Você está falando assim, a pessoa está brava, está com alguma coisa, vira as costas, larga você falando sozinho. E você ficou feliz quando aconteceu isso com você? Ninguém ficaria feliz, com certeza. Eu não fiquei. Mas vou fazer uma pergunta agora, você não precisa se denunciar e nem dar um olhar para quem está do teu lado. Mas você já deixou alguém falando sozinho? Você já virou as costas para alguém falando com você? E às vezes a gente deixa o nosso ego encher o coração e você não concorda com alguma coisa e você se cala e sai andando, sem falar. E quando a gente recebe isso na vida da gente é ruim. Mas quando a gente faz, dá uma sensação de poder, tipo, viu? Deixei sem resposta, deixei a pessoa pensando. Isso é de um egoísmo brutal, isso é de uma maldade do coração, não façam isso. Se você tem esse hábito, viu? Mesmo pequeno, às vezes pequeno a gente costuma fazer isso, virar as costas para o pai e mãe e sair correndo, mas quando quer alguma coisa a gente volta correndo falar, não é verdade? Às vezes a gente faz isso com Deus. Quando a gente quer falar com Deus, a gente quer ser ouvido. Mas quando Deus vai falar com a gente se cala. Você já passou por isso na tua vida? Existem alguns momentos no coração da gente que a gente está muito angustiado. E nesse momento da angústia a gente quer ser ouvido. No momento que você se sente bem, aí você fala, talvez eu não precise tanto disso. E você começa a ignorar coisas preciosas na tua vida. Eu já vivi momentos assim, seja desde criança ou mesmo adulto, e não é legal para a vida da gente essa inconstância. Mas sabe, o que eu mais escuto das pessoas é falarem assim, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, Deus parou de falar comigo. Será que Deus para de falar com você? Será que você fala com Deus e Deus se silencia? Deus fala, eu não gosto de você, não quero falar com você. Hoje eu não estou num bom dia. Não, Deus não faz isso de forma alguma. Deus sempre traz uma resposta à sua vida. E Ele fala de várias formas, a gente já estudou isso aqui juntos. Deus fala, primeiramente, através da palavra na sua vida, pois essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de sinais. A Bíblia mostra muitas coisas. E eu acredito que essas outras coisas, quando a gente se distancia da palavra, é a forma que Deus usa. Mas olha só que interessante. E quando a gente começa a falar com Deus e querer que Ele fale com a gente do nosso jeito? Porque às vezes é assim. Eu dou aula. Durante a semana, eu estou ali no tatame dando aula para o pessoal. E às vezes eu vejo que a pergunta que a pessoa faz é para que eu fale aquilo que ela quer ouvir. Você já fez esse tipo de pergunta? A gente faz, a gente dá um jeito assim de dizer que não é assim que a gente faz. Às vezes a nossa pergunta é para que seja aquilo que você gostaria de ouvir, porque você sabe que é aquilo que a pessoa vai falar. E às vezes ela não responde aquilo que você quer. E você fica indignado, e você começa a discutir, e você começa a bater boca, e você começa a ruminar dentro de você, aquilo no coração, dizendo assim, puxa, mas não é o que eu queria ouvir. Mas olha só, existe uma forma preciosa da gente também ouvir Deus falar com a gente. E isso muitas vezes a gente tem dificuldade. Olha só, a Bíblia traz uma história que fala sobre Elias. Elias era um profeta muito corajoso. Ele havia enfrentado reis perversos, desafiado centenas de profetas, os profetas de Baal. E ali é uma história maravilhosa, eu desafio você ali no livro de Reis, essa história. Eu já tive o privilégio de estar ali no Monte Carmelo, no lugar onde essas coisas aconteceram. E vocês estavam junto comigo, agora que eu lembrei a verdade. E dava para você ver ali em imensidão, imaginar aquela cena acontecendo. E eu olhava e falava assim, cara, Elias é um cara extraordinário.
Imagina os profetas todos ali contra ele, as coisas acontecendo, você tinha um rei, a esposa do rei, todo mundo contra ele. Não tinha água, não chovia. E ele faz o quê? Ele desafia aqueles profetas. E aí, você está achando que eu vou contar a história inteira? Não, vai lá, dá uma lida lá, você vai ver que é muito legal. Mas vou dar um spoiler, o final é sensacional. Mas a gente olha até ali, vê essas coisas que acontecem e fala assim, puxa vida, que preciosidade deve ser essa fala de Elias com Deus e Deus com ele. Olha uma coisa interessante que muitas pessoas não param para ver. Que depois que isso acontece, tá? Depois que cai o fogo do céu, estou eu aqui dando spoiler de novo na história, né? E acontece uma coisa extraordinária. Acontece um tempo que a gente vê que esse homem precisa sair. E Deus fala com ele. E olha só o que Deus fala com ele. Ela abre lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 12. A versão que eu vou ler aqui para você pode ter algumas palavrinhas diferentes, mas conta exatamente a mesma história. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Tá? Aconteceu tudo isso numa prévia que eu falei para vocês aqui, mas depois você dá uma lida mais profunda, porque a história é sensacional. Mas eu falo para você assim, olha o que acontece depois. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve uma brisa suave. E ali estava. Sabe, a gente às vezes grita com Deus, fala com Deus, e quer ver as coisas acontecerem de uma forma barulhenta. Você está com raiva de alguém, já falei isso para vocês. Uma oração que Deus nunca vai ouvir de você se desejar um mal para alguém. Ele vai até escutar, mas ele fala assim, não faz isso. Quem vai escutar essa oração de desejar o mal para alguém é o diabo. Ele vai falar, opa, deixa eu pegar no meu caderninho e anotar aqui, né? Que esse aqui é um pedido ruim. Deus nunca vai fazer o mal para alguém porque você pediu para ele. Mas muitas vezes aquilo que a gente pede para Deus, a gente quer que seja algo estrondoso. A gente quer que Ele fale numa grandeza. E muitas vezes você está se sentindo menos. Você está se sentindo incapaz. E aqui Elias aconteceu algo tremendo sobre a vida dele. E sabe, naquilo que acontece tremendo, que era para ele ser ovacionado, né? Era para ele ser, puxa, cara, olha o que Elias fez. Não, ei, sai daí. Vai para uma caverna. E ali Elias vai para essa caverna. Vai fazer o quê? Vai ouvir Deus. E sabe, você olha e fala, cara, acabei de viver uma experiência sensacional com Deus. Estou assim com o homem. Sabe como é que ele fala? Ele me chama de mano. Ele chega para mim e fala, e aí, carinha, como é que você está? Tem gente que busca esse tipo de intimidade achando que Deus vai se mover dessa forma. E muitas vezes a gente faz um barulho muito grande. E muitas vezes a gente tenta fazer algo estrondoso para que Deus possa nos ouvir e ali esteja a presença dEle. Será que é assim? Será que é somente assim? Que a gente precisa realmente gritar com todas as nossas forças para que Deus esteja com a presença dEle ali? Será que a presença de Deus está nas coisas tão barulhentas da vida assim? Eu acho que a palavra fala que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. E cada um tem a sua forma de louvar, de adorar, de fazer, de colocar a sua força, o seu ritmo que você gosta, a sua intensidade, a sua expressão. Isso não é o questionamento aqui. A grande questão é que muitas vezes achamos que Deus age aonde tem barulho. Porque Deus é grande, e tudo que é grande se move e faz barulho. E tudo que é grande faz, tem que mover alguma coisa. E a gente fica esperando isso. Aqui nesse texto a gente olha que veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas. Você tem ideia o que é um vento que separa os montes? Você tem ideia uma força de um vento para esmigalhar as rochas? Quando você olha uma construção muito antiga de milhões e milhões de anos, você vai ver que as rochas vão se desfragmentando, que o vento faz isso. Se você passa numa encosta muito grande de rocha, é possível você ver a marca do vento naquele lugar. Mas aqui nesse dia, um só vento, uma forma só do vento, esmigalhou as rochas que estavam ali. Olha só uma coisa interessante, aí veio um terremoto. Aí você fala, aí é Deus.
O que veio antes migalhando as rochas era algo da presença dele, mas agora a terra tremeu. E a gente canta às vezes isso sobre a terra tremer dessa forma, né? E a gente olha e fala assim, puxa vida, vem Jericó, né? Quando as muralhas caíram. Essas coisas que a gente fica buscando. Está errado? Não. Mas a gente precisa prestar atenção numa coisa. Deus também fala no silêncio. E muitas vezes a proporção do barulho atrapalha a gente. Muitas vezes a gente está ouvindo o barulho achando que é Deus. A terra está tremendo e não é Deus fazendo. O vento está esmigalhando as rochas, mas não é Deus. São coisas acontecendo à tua volta. E você olha e fala, mas é isso que eu quero para a minha vida. Aqui com Elias, a gente vê algo tremendo acontecendo. A gente vê que naquele silêncio, naquela brisa suave, naquele pequeno murmúrio, ali estava a presença de Deus. Eu não estou falando para você que você não tem que ter alegria, e quando Deus te dá algo tremendo, você saia celebrando. Você fala, o pastor mandou ficar quieto. Quando eu falei assim, não mandei falar nada. Não ponha palavras na minha boca. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente fica esperando o barulho. A gente fica esperando as coisas acontecerem de uma forma estrondosa, mas elas acontecem em silêncio. Você está aqui sentado, e o agir de Deus não depende da gente. Não depende. Para alguém ser curado lá no hospital agora, não depende de mim, depende da presença de Deus naquele lugar. E quando a gente começa a mudar o nosso pensamento sobre Deus, a gente começa a achar que Deus depende da gente. Ele não vai depender. Aquilo que aconteceu lá no Monte Carmelo, aquilo que houve naquele lugar, foi uma manifestação de Deus e não uma manifestação de Elias. Aquilo aconteceu porque Deus agiu naquele lugar, não porque Elias estava ali. Deus usou Elias naquele lugar, e assim Deus quer usar a sua vida também. Deus vai te usar para fazer coisas tremendas, coisas que às vezes vão fazer barulho, coisas que talvez vão repercutir por toda a humanidade. Mas sabe, não fica se apegando só, puxa, quando Deus me botar no lugar de altar, quando Deus me botar na visibilidade, quando Deus me botar na presença que todos me vejam, quando Deus permitir que o microfone esteja na minha mão. Não, Deus te usa também no silêncio. E por que é importante isso? Porque olha só uma coisa interessante, o silêncio revela aquilo que o barulho esconde. Muitas vezes o barulho está escondendo aquilo que é a verdade. Muitas vezes a dimensão do barulho está escondendo aquilo que é verdadeiro. E a gente acredita no barulho, mas não crê no silêncio. A gente fala, Deus não falou comigo, mas a gente não tem fé. Muitas vezes a nossa fé está no barulho, mas não está no silêncio. Não está pelo fato de crer que Deus é Deus, está no fato de crer, eu preciso ouvi-lo. Olha só uma coisa muito importante, enquanto Elias esperava manifestações grandiosas, Deus se revelou de uma forma simples e suave. Muitas vezes o barulho da nossa vida nos impede de perceber o cuidado que Deus tem, pois é no silêncio, como vimos nesse texto, que Deus manifestou a sua presença. Salmo 46, versículo 10, vai falar assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. A gente vê ali acontecendo uma batalha, e Deus fala, ei, está lutando por quê? Eu sou Deus, fui eu que falei. Às vezes a gente crê no barulho da batalha, mas a gente não crê na presença de Deus. Às vezes a gente crê no barulho daquilo que vai gerar uma guerra, mas muitas vezes quem fez isso foram os homens, não o que Deus falou. Eu estava tendo uma conversa hoje com o pastor Marcelo à tarde, muito preciosa, e a gente estava falando sobre isso, que a gente confia no que a gente escuta dos reis, dos governantes, e a gente esquece que o Senhor Jesus é o rei. A gente esquece que Ele é o governo sobre toda a terra. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Também fala que a gente vai colher o que a gente plantar. E vai falar também que a gente vai passar muitas amarguras pelos que os outros plantam. Mas nunca a Bíblia falou que um homem ia tomar o lugar de Deus. Nenhum lugar da palavra fala que o homem vai se tornar rei no lugar de Deus. Deus fala no silêncio, porque Deus não precisa se aparecer. Deus não precisa fazer barulho para provar quem Ele é. O barulho muitas vezes esconde aquilo que é a verdade. E muitas vezes esconde o que Deus quer falar com você. Busca Deus em silêncio.
Aprende a escutá-lo. Mas perceba que muitas vezes ele já está contigo. E você não precisa ficar gritando: vem Deus! Cadê você, Deus? Aonde está você, Deus? Eu não preciso perguntar onde Deus está. Eu preciso ter no meu coração a certeza em fé que Ele está, e eu preciso saber onde eu estou. Se eu realmente estou na presença dEle ou não. Olha só que interessante, a gente pode olhar mais um pouco. O silêncio revela algo precioso. Elias estava esgotado fisicamente. Você sabe, lê a história, você vai ver que sensacional. Ele estava emocionalmente abalado. Ele estava espiritualmente cansado. E Deus não o repreende. Deus leva ele para onde? Para uma caverna, para um outro lugar. Ali Deus o alimenta, Deus o sustenta. Esse silêncio que a gente precisa, e esse silêncio de Deus, também nos leva a uma cura interior. O ser humano tem buscado várias formas de curar a alma. As doenças emocionais estão cada vez mais fortes. Cada vez mais pessoas adoecidas por doenças psicossomáticas, os traumas da infância, da vida, do que passam, o dia a dia, o estresse do dia a dia. Pessoas têm adoecido porque estão com medo. E se você perguntar medo do quê? A pessoa fala: não sei. Olha só que interessante. Às vezes você vai olhar e falar: Deus, fala comigo, por que eu estou com medo? E Deus só vai dizer: eu estou aqui. Você vai dizer: Deus, faz algo grandioso para que eu perca o medo, que eu veja uma manifestação tremenda sua acontecendo, para que eu saiba que o Senhor é Deus. E Ele vai dizer: eu estou aqui. E assim como esse vento, Ele vai sussurrar no teu ouvido. E isso é o suficiente para você saber que Ele está ali com você. O silêncio, ele consegue, de uma forma muito preciosa, trazer algo no nosso coração, que é trazer paz. Mas ele cura. Eu falo para você. Quantas vezes, de uma forma física, eu fui para lugares onde o barulho que incomodava o meu coração não conseguia me alcançar. E eu chegava lá e descobria que o barulho vai com a gente. Está na nossa mente, está no nosso coração. E sabe, fica aqui batendo e fica machucando. Mas quantas vezes eu parei e comecei a louvar o Senhor, quietinho, aqui dentro da minha mente, e falar o quanto Deus era grande para mim, o quanto Ele era tremendo na minha vida. E aquilo me encheu com a presença dEle. Aquilo me fez entender a soberania de Deus na minha vida e o cuidado de Deus na minha vida. O silêncio, ele nos leva a uma cura. Salmo 23, 2 e 3, ele fala assim: verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Lembra quando eu falei que Deus fala através da palavra? É interessante, porque quando seu coração está apertado e você vê uma mensagem dessa, Deus está falando: ei, é Ele quem me faz caminhar por águas tranquilas. Já caminhou por água tranquila? Já caminhou por água agitada? Eu já caminhei por água agitada, é complicado. Uma vez eu e meu pai, a gente estava atravessando um canal, estava vindo um temporal muito forte. E aí quem aqui já pescou, já andou com barco, sabe que na hora que começa uma tempestade, encosta o barco, para o barco. Mas sabe, meu pai, a gente estava cansado. E meu pai olhou para mim e falou assim: a gente só atravessa o canal e a gente já chega em casa. E a gente resolveu atravessar aquele canal. No meio do canal, uma tempestade pegou a gente. E era muito forte. E o barco levantava, era uma voadeira, e batia, levantava e batia. A sensação de medo tomou conta do meu coração de uma forma muito forte. Eu lembro que foi um dos maiores medos que eu passei na minha vida. E sabe, meu pai olhou para mim e falou assim: pula do barco. Eu falei: pula do barco? Tá louco, mano? Olha como é que tá lá fora, no meio de um canal, no meio de uma barra. Pula do barco. E eu lembro que eu olhei para o meu pai e eu falei: ele mandou pular do barco. E eu pulei da lateral do barco, agarrei na lateral. E quando eu pulei, ali estava o chão. A terra era baixa naquele lugar, a areia era baixa. A gente desceu e ficou segurando o barco no meio daquele canal até a tempestade acalmar. Meu pai estava pilotando o barco. E pelo barulho do motor do barco, você sabe se é raso ou se é fundo. Meu pai sabia o que estava acontecendo.
Meu pai sabia que aquele lugar era seguro, ele falou, pula do barco que vai dar certo. E a gente pulou e segurou o barco. A tempestade acalmou, a gente entrou no barco e seguiu para casa. Sabe? Às vezes a nossa vida a gente tem medo. A gente quer como meu pai fez, que Deus grite, pule do barco. Mas às vezes Deus só fala assim, pô, tá tranquilo. Não é a tempestade. Não é a tempestade que assusta a gente. O que assusta a gente é quando a gente perde o controle das coisas. A tempestade por si só, se ela dá dentro da sua casa, você fala, que barulhinho gostoso para dormir. Não é verdade? Cai aquela chuvona, está entortando o telhado. Você fala, meu, que barulhinho de chuva gostoso. E por que quando você está no meio da tempestade, seu coração se aperta? Porque ali você não tem o controle. Mas sabe, muitas vezes vou contar uma novidade para você. Você vai perder o controle da sua vida. Se você ainda não perdeu, você vai perder. E você fala, mas eu faço tudo certinho, eu faço tudo organizado. Pode fazer tudo certinho. Você vai perder o controle da tua vida. Porque a nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus e no cuidado dEle. E é difícil a gente confiar, porque a gente quer ouvir Deus gritar, vem para minha mão. Sobe aqui que eu te carrego, que eu te pego. Aquele texto fala que ele faz a gente caminhar por verdes pastos. Por que a gente não confia nisso? Por que essa palavra doce não acalma o nosso coração? Sabe, eu olho uma coisa preciosa, está em Lamentações 3, 25, 26, que diz que é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando Deus parece que está calado, não significa que Ele está ausente. Mas sabe, quando parece que Deus não fala, é um convite para você fortalecer a sua fé. Porque é muito fácil confiar naquilo que está falando contigo. É muito fácil confiar naquilo que está dizendo, ei, um passinho para cá, um passinho para lá, um pezinho para cá, um pezinho para lá. Um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos participando de uma dinâmica. Nessa dinâmica, ela estava de olhos vendados e ela tinha que caminhar. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai brigar comigo até onde que eu enfiei ela, né? Umas coisas que são dinâmicas que a gente faz, às vezes, da igreja, coisas para aplicar. Só que é bom a gente sempre sentar com a esposa e contar antes, né, como vai ser. As coisas de surpresa, sabe, às vezes não são boas para o teu casamento, a não ser que sejam presentes, sejam coisas tremendas assim. Mas essas coisas que você quer ensinar alguma coisa, não faz na surpresa. Mas aquele dia até que deu certo. Ela estava vendada, ela tinha que caminhar para os lugares, e eu só falava assim, confia em mim. Um passo para frente, outro passo para frente, e assim ela fazia. Abaixa a cabeça, desvia, e foi ficando legal. E ela foi falando, ela foi fazendo, e foi sensacional. Eu brincar aqui, ia falar, nunca aconteceu no casamento isso, né? Claro que aconteceu, muitas vezes eu falei, e ela estava junto comigo, a gente fez coisas juntos. Mas muitas vezes parece que o casamento é uma guerra de quem fala, quem escuta e quem não escuta, né? Mas não. Eu lembro de ali vendada, ela caminhando, a gente chegou no final e tinha um barranco. E eu desci o barranco, minha voz ficou mais longe. E eu olhei e falei, pula. E ela pulou. E eu só dei conta que ela estava vindo, né? E eu agarrei ela, e ela pulou. E aquele dia foi um dia sensacional na vida da gente. Talvez você vai falar assim, puxa, é uma dinâmica simples, é uma dinâmica besta, pastor, que bobeira. Mas sabe, a nossa fé se fortalece quando a gente aprende a ouvir, não quando a gente quer falar. A nossa fé se fortalece quando a gente crê em Deus e não quando a gente quer falar para Ele o que Ele tem que fazer. Muitas vezes você está orando e fala, estou orando tanto tempo, pastor, mas as coisas não acontecem, a minha fé está abalada. Então fique em silêncio e deixa Deus agir na tua vida. Porque Deus vai agir, Deus vai fazer. E talvez o que você está pedindo não é bom para a tua vida. Talvez o que você está pedindo vai fazer mal para a tua vida. E você está insistindo, e Deus já está falando, não é. E às vezes você não consegue ouvir o silêncio. Onde Deus só está olhando e fazendo assim, ó, não vai por aí. Não é esse o caminho que eu tenho para a tua vida. A gente percebe que o silêncio fortalece a nossa fé. E o silêncio faz uma coisa tremenda. O texto, Isaías 30, 15, né, fala que na quietude e na confiança está a nossa força. Puxa, não é nas coisas do qual eu grito,
mas sim nas coisas do qual eu confio, e sim naquilo que Deus realmente age na tua vida. Elias entrou na caverna sem esperança, mas saiu dela com uma nova missão e as forças renovadas. No silêncio de Deus, Ele realinhou os passos de Elias e deu uma nova missão. Às vezes você está enterrado na mesma missão um monte de tempo. Às vezes está vivendo coisas que já foram. Às vezes está enroscado em coisas que não vão mais para frente. Aquilo ali não é missão de Deus para você, nem propósito de Deus para você. Você está agarrado naquilo com toda a sua força. E Deus já sussurrou no teu ouvido: ei, solta, larga isso, segue em frente. Quando a gente entende esse silêncio precioso de Deus na nossa vida, a gente entende que talvez Deus tenha uma nova missão. Ali, Elias recebe uma missão. Estava angustiado, estava cansado, tinha vivido uma grande batalha diante dos profetas ali, uma batalha espiritual, uma batalha física, uma batalha emocional. Mas a vida dele não acaba ali. Ali Deus continua novos propósitos. Muitas vezes você está vivendo coisas amargas. Muitas vezes você está vivendo coisas que só te machucam. Porque você não para ouvir Deus te dar uma nova missão. Muitas vezes o barulho está tão grande, está tão alto, que você não consegue entender qual é a verdade de Deus na sua vida. E olha só uma coisa, isso eu queria que você guardasse muito no teu coração. O maior presente do silêncio não é apenas poder ouvir melhor as respostas. Sabe? Quando eu leio esse texto, eu fico olhando e falo assim, cara, Elias falou e parou de chover. Deus fala com ele para voltar a chover. Elias pede que venha fogo do céu, e o fogo do céu desce sobre aquele lugar e queima até os profetas. Pronto, contei a história agora. Você vai lá ler, já estou, né? E eu fico olhando isso e falo, puxa, como é tremendo ver as coisas que Deus faz. Elias vai para a caverna, Deus o sustenta naquela caverna, e ali é levado o pão, levado as coisas para ele, através dos animais, estão ali, dos corvos ali. A água do rio que passa para ele beber, se seca depois de um tempo. Você fala, que legal viver isso. É Deus agindo o tempo todo do teu lado. É Deus mostrando sinais para você o tempo todo. E eu creio que Deus faz isso na vida da gente e a gente não percebe. Mas o mais precioso desse texto na minha vida é poder olhar e não ver que Elias viu as manifestações de Deus, mas é entender que Elias estava na presença de Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente se importa com o que acontece, mas a gente se esquece do propósito. Elias aqui, se você pensar, o vento forte rachou as pedras, o terremoto balançou tudo. Mas quando a brisa vem, ali era a presença. Você já esteve na presença de Deus? Você já se colocou na presença dEle? Então eu queria fazer um convite para você nessa noite. Talvez o seu coração está apertado, talvez você está vivendo grandes batalhas, talvez o barulho à sua volta está muito grande, e está difícil de você entender o que Deus quer. Talvez a tempestade está muito forte, talvez você está olhando para as coisas à tua volta e falando, ei Deus, o que é que está acontecendo? O que eu queria convidar você a fazer algo mais precioso. Talvez se você estiver aqui, estiver machucado, alguma coisa, fique em paz. Mas eu queria convidar você a se colocar de joelhos diante do Senhor. E você entender que a gente às vezes quer olhar para Deus e falar, Deus me coloca de pé. E sabe, Deus nos dá força para fazer coisas tremendas. Mas quando você se coloca na presença dEle, você entende o agir dEle sobre aquele lugar na tua vida. As coisas se tornam diferentes. Muito maior do que o milagre que Deus vai fazer. Muito maior do que Ele vai te libertar. Muito mais do que a bênção que Ele vai derramar. É você estar na presença dEle. É saber que Deus vai ser Deus em qualquer hipótese. E entender que mesmo que você não ouça a voz dEle, Ele não deixa de ser Deus e agir na tua vida. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. E eu te peço, Pai, vem sobre nós, Senhor. Vivemos tantas coisas que nos angustiam, Pai. Muitas vezes confiamos na voz de homens, Senhor. E nos baseamos em reis que nem dominam sobre a terra. Que muitas vezes têm um poder sobre aquele lugar. Muitas vezes têm uma fala muito forte.
Mas Deus, o Senhor é Deus sobre todos nós, ó Pai. Muitas vezes esperamos as bênçãos, esperamos o milagre e queremos ver algo estrondoso acontecendo. Muitas vezes o nosso coração deseja vingança, deseja o ódio e queremos ver a Tua fúria, a Tua justiça de uma forma estrondosa acontecendo. Ah, Deus, a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua presença é suficiente sobre nossa vida. Eu te peço, Pai, se tem alguém aqui nos ouvindo, Pai, nos assistindo, se tem alguém aqui nesse lugar, onde os barulhos da vida, do cotidiano, das coisas, têm afastado, Pai, a Tua voz, então que o silêncio se faça sobre a vida dessa pessoa, que possamos Te ouvir, ó Pai, num simples sussurro. Muitas vezes pela quantidade de coisas que desejamos, ó Pai, pelas batalhas que vivemos em nosso coração, deixamos de Te ouvir na Tua forma mais bonita, ó Pai. Quando o Senhor age com amor, na suavidade, quando as coisas fluem como um rio cheio de águas vivas. Quantas vezes queremos ver uma montanha se destroçar na nossa frente, ó Pai, como aquele texto diz. Mas o mais bonito é ver o Teu agir fluindo como um rio, Senhor, de uma forma natural. As coisas indo para onde deveriam ir, as coisas acontecendo como deveriam acontecer, e a Tua presença, ó Pai, nas nossas vidas, agindo dia após dia. Se alguém nesse lugar, ó Pai, se encontra com o coração apertado, que a Tua paz, que excede em todo entendimento, venha sobre a vida dessa pessoa agora. Se alguém tem vivido uma batalha de saúde, ó Pai, está vivendo, Senhor, que a Tua mão de cura toque sobre a vida dela. Se alguém está passando dificuldade, que a Tua mão de bênção toque sobre a vida desse meu irmão, ó Pai. Mas se as batalhas espirituais e emocionais têm sido grandes, ó Pai, que a Tua presença se faça sobre a vida desse meu irmão. É isso que oramos e Te agradecemos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém, amém e amém.